Se você sente dor no ombro, dificuldade para levantar o braço, dor à noite na hora de dormir, ou já ouviu termos como manguito rotador ou ombro congelado, essa conversa é para você. Hoje estou aqui com o Dr. Sérgio, médico especialista, para explicar de forma simples coisas que normalmente já ouvimos de forma técnica e que impactam diretamente na qualidade de vida. Dr. Sérgio, se apresente, Tudo fale bem, para nós tudo que a gente quer saber, precisa saber aqui com essas dores que a gente sente nos Hoje ombros. dá para a gente falar de tudo e até um pouquinho mais, né? É isso Muito aí, bom. é um prazer estar aqui. Eu sou o Dr. Sérgio Rovinski, médico ortopedista e especialista em ombro, cotovelo e membro superior, né? Trabalho há 20 anos na minha área, 20 anos, e trabalho, inclusive, muito com educação fora do país, né? Trabalho muito na Índia, trabalho muito na Argentina, e aqui no Brasil eu trabalho em 2 estados. Eu trabalho no estado do Acre, já há 15 anos, viajando para lá com bastante regularidade para fazer cirurgias de ombro e de cotovelo, sobretudo de ombro, e a grande parte do tempo eu estou aqui em São Paulo, no meu consultório, à disposição dos pacientes, e hoje acho que a gente pode tirar uma série de dúvidas muito interessantes e muito práticas sobre esses problemas que afligem tanto, né, o dia a dia das pessoas, ainda mais com a vida que a gente tem hoje em dia, cada vez mais dependente do computador, do celular, e isso tem muito a ver com, não todos, mas muitos dos problemas que os pacientes nos procuram em âmbito de consultório. Muito bom. Eu estou na expectativa aqui, com certeza será uma informação de muito valor para todos nós que mexemos muito com computador, celular e sofrem com essas dores. Então, vai ser de extrema importância nós ouvirmos aqui com atenção, para Claro. que a gente tenha essa informação para que como a gente tratar, quem procurar, em que momento procurar, como Sim. evitar. E aqui eu vou começar com uma pergunta interessante aqui, ó. Qual é a queixa de dor no ombro que mais aparece hoje no seu consultório da clínica? Olha, eu vou responder, evidentemente, mas eu acho que eu queria apenas fazer um adendo. Essa conversa é muito boa e muito prática, né? Mas, como eu sempre falo nas minhas aulas, tem que ser objetivo, mas tem que contextualizar. Eu gosto muito dessa palavra, contextualizar. Então, veja, Anderson, quando você comentou, a primeira frase que você falou, e nós vamos endereçar todos esses assuntos, você comentou 5, 6 ou 7 patologias diferentes que podem acontecer só numa mesma frase, né? Isso é muito interessante. Mas eu acho que a gente consegue passar por vários dos problemas mais comuns que acometem o ombro, cotovelo e até o braço no dia a dia, mas eu gostei demais da pergunta que você fez, e eu vou refazê-la e vou começar a responder, que é: qual é o problema mais comum que aparece para mim no âmbito do consultório? Eu diria o seguinte, eu diria que existem 2, e eles acontecem, na minha prática, na mesma frequência, né? Eu faço consultório de ombro, cotovelo e membro superior. Eu também entendo muito de mão, porque está muito dentro da minha especialidade. Eu cuido de problemas da mão também, mas o fato é, se a gente pensar no ombro especificamente, vamos falar não do problema mais comum, porém dos 2 problemas mais comuns, e a gente pode começar pelo que você preferir, Anderson. Um deles são as dores musculares aqui em cima, na base do pescoço, que a gente chama de dor miofacial. Eu vou explicar daqui a pouquinho do que se trata, né? Esse é um dos 2 problemas mais comuns, que são as dores musculares bem aqui. E o outro são as dores do tendão que acontecem nessa região aqui, né? Que são relacionados a um tendão muito importante e que se chama manguito rotador. Então, esses são os 2 problemas mais comuns, eles são completamente diferentes e eles podem coexistir. Eu diria que não há um dia na minha vida, nos últimos 20 anos, em ambiente de consultório, que eu não veja pelo menos um dos 2, tá? Mas eles podem coexistir. E a gente pode começar, se você quiser, a gente pode até começar
se você me permitir, por essa dor tão chata que as pessoas têm aqui na base do pescoço, né? E que hoje é tão habitual. Posso começar por essa, Anderson? Vamos começar. Se é a dor que está mais É uma judiando do pessoal aí, vamos começar por ela. É uma das. O negócio é o seguinte, né? Todo mundo gosta de falar sobre... Eu acho muito interessante, né? As pessoas, elas falam, doutor, eu tô com um nozinho nas costas. É tão comum eu escutar isso no consultório, Anderson. E veja, eu queria... Então, eu vou falar de uma maneira técnica, mas sempre muito fácil para o nosso público poder entender. Entenda, existe uma entidade clínica, existe um problema que se chama dor miofacial. Miofacial. O que é miofacial? Mio é uma palavra que vem do latim, que significa músculo, né? Músculo. E fáscia é o tecido que envolve o músculo. Então, a gente tem, de uma maneira bem simples para entender, a musculatura, isso pode ser na perna, né? Ou no braço, nas costas, o conceito é o mesmo. A gente tem os músculos, ou vamos pensar um músculo em específico, ele é envolvido por uma capa, um tecido que a gente chama de fáscia, e acima da fáscia fica a gordura, né? Que a gente chama de tecido celular subcutâneo, ou a gordura subcutânea e a pele. Então, a dor miofacial é um problema extremamente comum e que pode acontecer em todas as regiões do corpo, pode acontecer na perna, pode acontecer nas costas, mas que costuma acontecer demais aqui atrás, aqui na base do pescoço e aqui em cima da escápula, e que se caracteriza, Anderson, por pontos de tensão que se formam na musculatura, ou seja, o músculo contrai e ele não solta. Ele contrai, ele não solta, e aí ele forma aquilo que nós chamamos, do ponto de vista técnico, de trigger point, em inglês, ou ponto gatilho, tá? E, como tá na boca do povo já consagrado, né? O famoso nozinho, que é a mesma coisa. O ponto gatilho de dor muscular e o nozinho é a mesma coisa, é apenas uma maneira coloquial de dizer o que está acontecendo e uma maneira técnica, né? E esses pontos podem acontecer em todas as partes do corpo, mas eles acontecem muito aqui atrás do ombro, na base do pescoço, e eles são relacionados a uma contração da musculatura em que o músculo contrai e não solta, tá? Ele fica cronicamente tenso. Isso é extremamente comum e é muito importante a gente entender de onde que isso vem, o que está causando isso aí. Então, existe uma somatória de fatores, tá? E eu não vou dizer que existe o mais ou menos importantes, mas existe uma lista. E como eu costumo falar muito no supermercado, desculpa, no consultório, já vou falar do supermercado, eu faço essa brincadeira com os pacientes. Eu falo assim, olha, você tem o fator causal, né? A, B, C, D e E, eu já vou falar deles agora, e eu brinco com o paciente. Você pega todos eles e você coloca no liquidificador, você bate tudo e o resultado final é essa dor que você tem. Eu vejo isso todo dia no consultório. Então, eu acho que é muito importante a gente entender quais são as causas desses pontos de tensão. Depois a gente fala do diagnóstico, Anderson, e acho que depois do tratamento, né? É muito importante a gente entender o que causa isso. Então, os fatores que causam esses pontos de contração muscular na musculatura e tão comuns aqui na base do pescoço, em cima do ombro, na parte de trás do ombro, são o sedentarismo, que é algo que hoje é muito patente, tá? Além disso, desvios musculares, desculpa, desvios de postura. Então, você ter um ombro mais alto que o outro, ou você ter um ombro mais para frente do que o outro, ou até uma pequena escoliose, um pequeno desvio que a pessoa tenha na coluna, ele pode ser assintomático, ele pode não causar dor, mas ele pode repercutir em dor no ombro também. Então, voltando, desvios de postura,
tá? Sedentarismo, tá? E alguns gestos mais viciosos que eu chamo de gestos laborativos. Lavoro, em italiano, em latim, significa trabalho, né? Então, o gesto laborativo diz respeito ao gesto em que a gente usa literalmente, para exercer a nossa função de trabalho. Aham. Então, e hoje, eu acho que se a gente pensar que se você mistura desvios de posturas associados, tá? Associados com sedentarismo e ainda com alguém que fica 8 horas por dia no computador, o tempo inteiro digitando, numa postura que eu chamaria de viciosa, ou acho que do ponto de vista ortopédico é muito mais dizer uma postura não ideal. De tensão. Às Uma vezes eu tô tenso mexendo assim no computador, concentrado. uma postura que gera tensão muscular. E que postura que é essa, né? Então, veja, quando eu vou usar termos técnicos, mas de uma maneira muito, muito tranquila, tá? Para todo mundo poder entender. Quando eu ponho o meu ombro para frente, a gente diz que ele fica em antiversão ou antivertido. Então, quando o ombro ele fica em antiversão, né, isso já é um convite para esses pontos aparecerem. Então, se você pensa alguém que fica com os ombros antivertidos o dia inteiro, já tem alguns desvios de postura que ele mesmo não sabe, ele tem que ir no médico, para o médico diagnosticar de uma maneira muito simples, com um bom exame físico, né? Aham. E se essa pessoa é sedentária, ela é uma grande candidata a ter esse tipo de dor, né? E isso é muito comum, é um problema que só cresce no dia a dia, mas o lado legal é que ele é um problema muito tranquilo de tratar, tá? Hoje é segunda-feira, o último que eu vi foi na sexta-feira, e a clínica foi, né? Então, entenda, todo dia eu vejo isso e faz parte do meu trabalho. Agora o seguinte, é assim, veja, eu já falei das causas, mas eu acho que é muito interessante a gente comentar os sintomas. O que o Aham. paciente sente, até porque, Anderson, esses pontos, eles têm maneiras diferentes de se apresentar. Ou seja, eles têm diferentes apresentações clínicas. Então, isso aí é muito comum, e o médico ele vai entender, e ele vai entender se é o ponto A, B ou C, essencialmente conversando e examinando. Porque existe um conceito que é muito comum, e que eu já vou explicar, e que se chama dor irradiada. Acho que todo mundo já escutou algum dia algum médico falar de dor irradiada, mas muito possivelmente muita gente ainda não conseguiu entender completamente. Dor irradiada nada mais é do que uma dor que ela começa num ponto, mas ela se manifesta num outro lugar. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. É como se eu tivesse aqui no meu antebraço, a fonte de dor está aqui, mas ela espalha até a minha mão. Então, veja, o problema está aqui, mas o sintoma está todo aqui, ó, tá? Isso é super comum. Eu vejo isso toda hora no consultório. Então, aonde eu quero chegar? Existem padrões de tensão muito clássicos em relação às dores miofaciais, né? Uhum. Então, a gente tem desde pontos bem localizados na base do trapézio, tá? Isso é super comum, esse é um tipo de ponto. A gente pode ter pontos que sobem aqui, ó, para o pescoço, e aí, muitas vezes, Anderson, a pessoa acha que ela tem uma dor de cabeça e a causa da dor de cabeça está no ombro, cara. Isso é muito... Irradiou de uma fonte, né, que irradiou lá para cima. Isso é muito comum. E muitas vezes a pessoa está com uma dor aqui na bochecha. Isso não é tão comum, mas isso existe. E o problema está aqui embaixo no ombro. E aí você trata o ombro e o problema aqui da face melhora. Porque existem padrões de irradiação muito clássicos, né?
E um outro padrão muito comum é a dor que começa aqui atrás e desce para o braço até a mão. E aí, como é que o médico vai diferenciar o tipo de problema? Conversando e examinando, porque isso poderia ser uma hérnia de disco do pescoço, mas que tem outro tipo de sintoma. Poderia ser um problema do tendão, que gera outro tipo de sintoma, mas muitas vezes as dores aqui musculares, na base do pescoço, elas correm até a mão e o paciente fala, já não sei mais aonde está meu problema, se é no cotovelo, se é no ombro, se é na mão. Doutor Sérgio, eu não estou entendendo nada, eu sei que eu estou mal. E aí, o que interessa é um bom conhecimento clínico que o médico tenha desse tipo de dor, como é que ela se comporta e como é que ele faz o diagnóstico, né? É muito interessante entender que quando a gente pensa nessas dores musculares, tá? O diagnóstico, Anderson, ele é eminentemente clínico. Significa, eu não preciso de uma ressonância, eu não preciso de um ultrassom, eu preciso dos meus dedos, no sentido de exame físico, e preciso de uma boa conversa clínica com o paciente. Se você me permite contar o que aconteceu rapidamente na última sexta-feira, aconteceu uma coisa muito legal no consultório. Já é um atendimento humanizado que você está falando, de você olhar, de você tocar, porque hoje as pessoas sentem muito falta disso, de tocar, do médico examinar, já é um atendimento totalmente humanizado. Nós poderíamos ficar horas falando sobre isso, não vamos, mas você tocou num ponto que é importante comentar, tá? Veja, a medicina como ela deve ser feita, como eu aprendi e como eu ensino para os meus residentes, e como eu ensino nos congressos onde eu dou aula, é uma medicina literalmente olho no olho, uma conversa longa, conversando com calma, muita atenção às queixas do paciente. E, veja, o médico toca o paciente, é óbvio que sim, mas o termo técnico, o médico examina, né? E o exame físico é um elemento chave da consulta ortopédica, né? Então, lamentavelmente, eu chego no consultório e aí eu converso muito, e aí eu gosto de dar consultas longas, e eu examino muito, e o paciente, no final, ele fala, olha, eu passei em outro médico, mas ele não falou um terço do que você falou. E eu falei, ele te examinou? Ele disse não. Quer dizer, lamentavelmente, hoje, muitas vezes, por uma série de conjunturas, evidentemente, mas os médicos dão menos atenção, eles não examinam o paciente, né? E aí, vamos dizer, eles pedem uma ressonância e já querem ver o próximo, e aí não só o paciente se sente desassistido, né? Uma vez que nós damos assistência médica, né? O paciente, ele se sente desassistido, mas, além disso, né, a gente perde um elemento fundamental para o diagnóstico, Anderson, que é o exame físico. Então, eu sempre falo para os meus residentes, e vou morrer falando, né? 10 ressonâncias, muitas vezes, não valem muito menos do que um bom exame físico, e tem que saber examinar. Então, a chave está numa história clínica bem feita, com calma no consultório, e num bom exame físico, né? Até porque, veja, eu passei por uma situação interessantíssima, eu vou te falar rapidamente, mas me chamou muita atenção. Eu operei em 2014 uma menina americana, que eu operei ela no Albert Einstein em 2014, e aí operei, era um caso difícil, e ela, enfim, depois de 6 meses, 1 ano, desapareceu, e a mãe mora aqui em São Paulo, a Suzy, e a Suzy apareceu no meu consultório sexta-feira, 10 anos depois. E aí eu tenho uma boa memória, e eu falei, Suzy, você está aqui, como está a sua filha Alissa, que eu operei? Não, a Alissa está nos Estados Unidos, blá, 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 blá. E ela me trouxe o chefe da empresa dela, ela mora aqui em São Paulo, e esse cara, ele mora 2 meses em São Paulo, ele morava em Joanesburgo, na África do Sul, ele se chama
Johannes, ele veio comigo. E aí, enfim, ele estava com uma dor dessa há um ano, e aí ele veio e disse, olha, eu estava na África do Sul e pediram 3 ressonâncias e não sabem se me opera, não me opera. Eu falei, mas alguém te examinou direito? E ele me disse, faz literalmente 3 dias, doutor, não. Então isso me deixou muito triste, porque, veja, o cara passou por 3 exames de imagem lá na África do Sul, ele veio aqui, e eu falei, eu nem quero ver o seu exame enfim, o exame ficou lá, não estava disponível online, mas mesmo que estivesse, poderia ver, mas não ia mudar o meu diagnóstico, que é baseado essencialmente em história clínica e um bom exame físico, né? E o legal dessas dores que a gente tem aqui, desses nozinhos nas costas, o mais interessante é que é assim, o primeiro que não tem que operar nada, né? A história clínica que você comentou, é o seu conhecimento, a história clínica, ou a história clínica é a história do paciente? Não. A história clínica... entender a minha história, de onde vem a minha dor? A verdade é o seguinte, toda vez que o médico, ele vem, ou que o paciente, ele procura um médico, pode ser um ginecologista, é óbvio, né? O médico, ele vai conversar, óbvio. E a gente fala tecnicamente, ele vai tirar a história, que é a história clínica do paciente. E ele vai montar a história clínica do paciente na cabeça dele e, evidentemente, ele vai escrever no prontuário médico, entendeu? E aí ele vai entender a história clínica do paciente e o diagnóstico, eu diria que todo diagnóstico médico, não ortopédico, depende, pode ser em oftalmologia, depende, antes de mais nada, de uma boa história clínica e um bom exame físico. Sempre. Isso é para ginecologia, para gastroenterologia, né? Em termos de problemas do ombro, essas dores musculares miofaciais, elas são um problema que realmente demanda uma história clínica muito bem tirada, um exame físico que ele não é longo, tá? E aí, só examinando, a gente já, vamos dizer, vou usar uma gíria de médico, a gente já mata o diagnóstico, é gíria de médico, né? Eu já entendo o diagnóstico. O médico, ele disse, matei o diagnóstico, é apenas uma gíria, uma metáfora. E a gente já mata o que está acontecendo e a gente parte para o tratamento, né? O tratamento, em última análise, e não é nada tão complicado de se inferir, ele implica em tirar a dor, eu já vou te contar maneiras para que isso aconteça, e melhorar a postura e sair do sedentarismo. Fortalecimento. Hoje em dia, Anderson, um dos maiores vilões da humanidade em relações às patologias ortopédicas não traumáticas, né? Estou falando não os acidentes, evidentemente, né? É o sedentarismo. É o sedentarismo. O sedentarismo, ele é, vamos dizer, responsável por muitas coisas, mas o que é muito interessante, e aí eu vou falar uma coisa que eu faço muito, né? É assim, a gente tem que ir para a academia do jeito certo. Esse é um ponto muito importante, Anderson. Ir para a academia do jeito certo e em relação ao ombro, ao joelho também é um bom exemplo, a coluna também é um bom exemplo, mas falando da minha especialidade, tá? Academia, eu adoro dizer isso no consultório, eu falo muito. Academia mal feita ou feita sem orientação é uma faca de 2 legumes. Eu falo isso direto no consultório. A academia pode machucar o paciente? Sim, se ela não for bem feita, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer, enfim, quando a gente pensa, eu ainda quero falar outros aspectos do tratamento, mas quando a gente pensa no fortalecimento e no equilíbrio muscular, uma coisa que eu faço, por exemplo, Anderson, eu mando muitas cartas de orientação para o personal trainer do paciente na academia, ou eu mando muitas cartas de orientação, né, como fala, pro próprio professor da academia. Brincadeiras à parte, sexta-feira foi meu último dia de consultório. Então, olha, eu vou te mostrar que está aqui, eu vou fazer isso hoje à tarde.
Eu tenho aqui, ó, 4 nomes de pacientes, eu tenho 6 cartas a fazer. Eu vou fazer essas 6 cartas de orientação para a academia hoje. Aham. Eu mando por PDF, o paciente imprime, e aí acaba tendo, vamos dizer, e aí eu estou conversando com o personal trainer, com o professor da academia, para que seja feito um fortalecimento da maneira correta, né? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, só não perdendo seu raciocínio. Tá. Os profissionais que recebem essa carta, os professores, De ou um professor de academia. Pilates, Tá. eles têm aceitado essa sua recomendação? Ou eles querem também trabalhar, às vezes, no conhecimento deles, e falam, não, isso aqui não vale, o que vale é o meu conhecimento, que eu que estou aqui cuidando de você. Olha, a pergunta... Eu vou falar porque já aconteceu comigo, tá? Não, a pergunta é muito boa, eu já tenho essa dúvida na cabeça há muitos anos e eu consegui a resposta da seguinte forma. Isso já tem alguns anos, tá? Um número bom de anos. Eu falo, quando esse paciente volta comigo, dali a 3 meses, né? Eu falo, o seu professor gostou da carta que eu mandei? Via de regra, eles falam, adorou, gostaram muito. E eu até falo para o paciente, né? Porque eu mando a carta para o paciente em PDF pelo WhatsApp, para o paciente imprimir, porque, na minha opinião, ninguém merece ficar lendo numa telinha pequenininha de celular. Então, eu faço a carta de um tamanho legal, num espaçamento legal de letras, eu mando para o paciente, ele imprime e entrega para o professor de Pilates. Como eu te falei, eu tenho 6 cartas a fazer hoje ainda, entre hoje e amanhã, que vou distribuir para os pacientes, eu até comento, se os pacientes, se o seu professor tiver em dúvida de Pilates, por exemplo, passa meu WhatsApp e a gente conversa pelo telefone. Legal, né? muito bom. Isso é uma coisa também, Não, isso é uma coisa que diferencia, é uma coisa legal, entendeu? E às vezes, né, assim, eu queria só finalizar um pouquinho, falar dessa dor, para comentar de um paciente que eu vou operar dia 9 de janeiro, que está vindo de Florianópolis. Ele, inclusive, me escreveu há meia hora atrás no WhatsApp sobre esse assunto, né? É só interessante comentar que essas dores musculares que a gente estava comentando da base do pescoço, as dores miofaciais, né? No fringir dos ovos, em última análise, precisa fortalecer a musculatura e equilibrar do jeito correto. Mas é importante falar um pouquinho sobre o tratamento da dor em si, Anderson. Quando eles vêm com muita dor, o que a gente tem é que tirar essa dor, acalmar essa dor, para depois pensar no fortalecimento muscular adequado. Então, isso implica o uso de anti-inflamatórios, eventualmente. Isso implica na realização de fisioterapia, eventualmente. Isso implica na realização de uma técnica que eu adoro para essas dores musculares, que se chama acupuntura, que é muito legal. Existe uma ferramenta que eu uso pouco, mas eu usei com esse paciente da África do Sul na sexta-feira, por exemplo, que é fazer uma infiltração com alguns medicamentos para soltar o ponto de tensão na musculatura. Existe uma técnica que se chama agulhamento. Classicamente, ela vem com esse nome, agulhamento, e ela evoluiu nos últimos anos. Mas o que a gente faz? A gente entra com uma seringa, com alguns medicamentos ao mesmo tempo, eu quebro esses pontos, eu fiz muitos treinamentos na minha vida nos últimos 20 anos, inclusive com fisiatras, não só com ortopedistas, para aprender a tratar isso aí. Eu mesmo fui paciente disso há uns anos atrás, gostei muito, falei para o médico, pô, deu tão certo em mim, me ensina, uma médica, uma professora da USP, doutora Susan, e a Susan me ensinou, eu sou cirurgião, evidentemente, e há mais de 10 anos eu faço isso com os meus pacientes, eu solto esses pontos de tensão, né? Eu, como cirurgião, para mim, é muito intuitivo esse tipo de procedimento. E melhora muito, melhora absurdamente, né? Esse paciente, ele veio agora, isso é uma coisa muito interessante, esse na sexta-feira da África do Sul, e ele falou, eu estou indo viajar de férias, estou indo para Maresias com a minha família. Você não quer
fazer? Eu falei, vamos fazer, você vai ter uns bons dias de paz, de bem-estar, mas quando ele voltar, a partir do começo de janeiro de 2026, quer dizer, voltar do recesso de final de ano, nós vamos começar. E vamos começar o quê? Fisioterapia, né? Ele quer fazer a acupuntura, que é uma super ferramenta. Então, é importante entender que tem etapas, tá? Você vem com essas dores musculares, eu quero deixar isso bem claro para quem está nos escutando, as etapas, tá? As etapas são muito claras, sem essas etapas não se resolve o problema. Você tem que ir a um médico, que tem que te avaliar presencialmente, conversar contigo com calma, um médico que entenda do assunto, te examinar e formalizar, ou seja, definir o diagnóstico. E a partir do momento que ele definir, ele vai definir a conduta, né? A conduta significa o tratamento. Ele pode te prescrever medicação via oral ou te prescrever um pouco de físio para tirar a dor, ou te prescrever um pouco de físio para já começar um fortalecimento, ou incluir uma acupuntura, ou conversar com o seu personal trainer da academia, que é algo que eu acho que melhora muito meu trabalho, me conecta com os meus pacientes, e todos adoram. Você sabe que na sexta-feira, agora, hoje é dia 22, né? Então, hoje é o começo do recesso de final de ano do ano de 2026. Meu último dia foi sexta-feira. Meu querido, desses 6 que eu te mostrei a lista, 5 me falaram, não esquece a minha carta. Eu adorei. Por quê? Porque eles já estão na expectativa que eu vou mandar uma carta de orientação para o personal dele, ou para o professor da academia, ou para a professora de Pilates, né? E pegando este gancho aí, é porque realmente é assim, eu vou... Às vezes eu tenho que falar, Anderson, pelo telefone com o fisioterapeuta. Isso é extremamente importante para nós, pacientes, porque quando a gente vai num doutor, você faz isso, isso, isso. E às vezes você sai sem rumo depois do atendimento. Agora, você imagine para nós, a segurança que tem, para o nosso doutor vai falar com o meu professor. Porque uma coisa é você dar a carta, uma coisa é eu falar para ele, desconecta, não está conectado. Agora, falou, se você tiver alguma dúvida, converse com o doutor, que ele vai te explicar. Então, dá uma segurança para nós de um atendimento totalmente diferenciado. E uma coisa que é interessante é assim, né? Há 1 hora atrás, quando nós começamos a conversar, recebi uma mensagem de um paciente, eu moro em São Paulo, como todo mundo sabe, que ele mora em Florianópolis. E ele vai ser operado por mim agora no dia 9 de janeiro aqui em São Paulo, tá? Ele vem de Floripa para operar. Esse é um caso emblemático, porque ele está com um problema há 4 anos no ombro, e de dificílimo diagnóstico, um problema difícil. Ele passou em 3 médicos lá em Floripa, não chegaram a um diagnóstico definitivo, e eu fiquei 1h30 com ele no consultório, e eu tive que discutir com outros colegas ortopedistas, para me ajudarem a entender o que está acontecendo, e me levou 2 meses para entender o que ele tem. Às vezes demora. Sim. E aí eu propus uma cirurgia, foi 1 hora de telefonema, isso foi acho que foi em novembro, outubro, eu liguei para ele e falei, olha, levei 2 meses para entender o que você tem, conversamos pelo telefone, ele mora em Floripa, e eu falei, eu acho que vale a pena operar por causa de babá, e aí entrei com o pedido de cirurgia no final de outubro, foi autorizada agora, há 10 dias atrás, vamos operar dia 9 de janeiro, e eu vou conversar com o fisioterapeuta dele, que mora lá em Floripa. Então, interessantemente, ele me mandou uma mensagem, agora há mais ou menos 1 hora, doutor Sérgio, esse é o número do Bruno. Bruno é o fisioterapeuta dele lá de Floripa. E eu vou ligar para o Bruno, provavelmente entre hoje e amanhã, enfim, né, explicando o caso. Aí, como é um caso muito difícil, muito específico, aí eu vou ter que explicar, aí vai ser 1 hora de conversa com o fisioterapeuta, não sei 1 hora, mas meia hora com certeza, explicando como que eu cheguei ao diagnóstico, tudo que foi feito, e às vezes
precisa. O médico falar pessoalmente com o fisioterapeuta não é necessário e isso não tira a qualidade do tratamento. O médico falar pelo telefone com o fisioterapeuta não é necessário na maioria dos casos. Com certeza absoluta. Uma boa carta já é uma ótima peça de comunicação. Porém, em casos muito específicos, uma conversa com o fisioterapeuta é muito legal. E isso faz com que, eu vou usar outra gíria de médico, né? Isso faz com que o paciente não fique solto. Isso é uma gíria de médico. Isso. Solto significa, não tem ninguém vendo ele. Eu não quero comparar banana com laranja, mas eu quero te contar uma coisa muito legal que eu aprendi quando eu estive fazendo um estágio de 1 mês de prótese de ombro na Suécia. Em 2011, eu fiquei 1 mês morando em Estocolmo, que é a capital da Suécia. O papa da prótese de ombro, o Dr. Anders Eklund, um monstro. E aí eu aprendi muito, mas eu aprendi não só como fazer cirurgia, indicar cirurgia, entrei em umas 20 próteses com ele ao longo de 1 mês, porque o volume do Dr. Anders lá em Estocolmo é muito alto, ele é conhecido no mundo inteiro, mas aonde eu quero chegar? Ele operava os pacientes, ele tirava os pontos e ele só via o paciente dali a 1 ano. Eu falava, meu Deus do céu, por quê? Ele falou, porque está com a minha fisioterapeuta e está com ela, está comigo, e a gente vai se falando pelo telefone e o paciente só volta comigo. Claro que 1 ano é muito tempo. É muito comum aqui em São Paulo que eu tire os pontos do paciente depois de uma cirurgia, e eu falo, agora eu só te vejo daqui 3, 4 meses, o que não quer dizer que não vamos conversar, que não vamos nos falar pelo WhatsApp, e que eu não vou conversar com o seu fisioterapeuta. Quando tem um fisioterapeuta que está conversando comigo, o paciente não se sente desassistido de maneira nenhuma. E esse é um jeito legal de trabalhar. Sim. Interessante tudo que você está falando, porque é o que a gente sente falta mesmo dos atendimentos. Isso aqui, com certeza, quem está ouvindo vai querer se conectar com você, porque vai querer ter consulta com você, porque é de extrema importância a gente receber. Por exemplo, eu acho só o seguinte, esse é um tema muito recorrente na prática médica, e eu me permito te interromper para fazer um adendo muito, muito, muito prático e que me dói muito, né? Que assim, hoje, com alguns grandes planos de saúde, eu não quero citar nomes, não interessa, mas é assim, lamentavelmente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, onde eu estou sempre lá, na própria Argentina, que eu estou sempre lá, estava lá operando mês passado, novembro de 2025, alguns meios alguns planos de saúde, eles promovem atendimentos muito mecanizados. Mecanizados, né? Mecanizados, ou seja, entra, fica 5 minutos, o médico não tem tempo de nada, aí o médico te manda embora, você não tem tempo de tirar dúvida, e fica aquilo que eu chamo, e eu me preocupo muito com isso, não só como médico, como educador, eu me considero um educador, estou muito ligado com educação. É assim, a medicina, quando ela fica muito mecanizada, ela vira um jogo de perde-perde. Veja, tem um grande plano de saúde em São Paulo, eu não quero citar nomes, mas uma vez por mês aparece alguém no meu consultório dizendo, olha, minha consulta foi 10 minutos, e o cara não me examinou e quer me operar, mas ele não viu a minha ressonância, ele leu o laudo. E esse paciente, ele vem com muito medo. Eu teria medo, a minha esposa teria medo, a minha mãe teria medo, né? Então é aí que, veja, nós que somos um pouquinho mais velhos, nós lutamos muito todo dia para que a medicina seja feita como ela tem que ser. Manter essa qualidade no atendimento, né? Me passe 5 pontos diferentes entre um atendimento rápido por convênio e o atendimento particular. Você já me falou. Você já falou do tempo que você tem, do acompanhamento, do cuidado que você tem, do toque,
Só para a gente poder deixar mais claro aqui, qual a diferenciação, qual é a diferença do seu atendimento, se a gente for marcar uma consulta com o doutor? Veja, eu acho que essa pergunta ela é muito tranquila para quem está formado há 25 anos como eu e fazendo consultório há 20. Eu acho que o meu atendimento, ele tem aquilo que, na minha opinião, e eu digo isso com toda a tranquilidade do planeta, aquilo que toda consulta médica deveria ter. Um tempo hábil para que nós possamos conversar, né? O tempo para que o médico possa dar atenção ao paciente, né? Condições de que um bom exame físico seja feito e tempo e condição técnica para que o médico explique para o paciente o que está acontecendo. Porque isso, Anderson, isso me dói. Estou falando que isso como professor, isso me dói, né? Uhum. Veja, não adianta eu ou qualquer outro médico fazer um diagnóstico muito bem feito se o paciente não entende o que ele tem. Então, eu tenho que falar, eu até brinco com os pacientes, eu falo, senta que lá vem história. Eu brinco com o paciente, todo dia eu falo isso. Vou falar hoje à tarde, que hoje eu te falei, eu tenho um paciente encaminhado por um anestesista, que eu vou abrir a clínica para ele hoje, à tarde, porque hoje é dia 22 de dezembro, né? A clínica fechou, mas para poder atendê-lo, vai ser um atendimento longo. É assim, eu tenho que ter tempo de fazer o cara entender. Então, não adianta o paciente sair da consulta e não entender. Uhum. E ainda tem uma outra ferramenta, tá? Que eu não gosto do termo, porque, veja, é aquilo que se chama de pós-venda. Eu não vendo nada, eu ofereço ajuda para problemas de saúde, como todo bom médico. Mas eu quero que você entenda o seguinte, no conceito das empresas, né, do pós-venda que você compra o carro, que tanto se fala na concessionária, eu fico à disposição do paciente via WhatsApp para dúvidas que ele eventualmente tenha. Ou seja, o meu pai é médico, eu tenho 25 anos de formado, meu pai tem 60 anos de formado e ele odeia quando eu falo isso, quando eu conto isso, que vão falar que ele é um Matusalém, mas é um médico experiente. De qualquer forma, isso eu aprendi com meu pai, que é o quê? Muitas vezes o paciente sai da consulta, por mais que você explicou, e outras dúvidas vão surgir quando ele chegar em casa, quando ele falar com a esposa, e o que eu falo? Olha, se sobrar alguma dúvida, me manda, eu gosto de falar, eu te mando áudio, e aí a gente vai, e eu vou tirando as suas dúvidas, e o paciente não se sente o quê? Desassistido. Que hoje eu digo, lamentavelmente, um dos grandes males da medicina moderna e mecanizado é a desassistência, né? É o paciente que fica desassistido. E a gente luta para que, ou a gente se esforça para que o paciente fique assistido o tempo inteiro? Sim, eu acho que é a maneira ideal de exercer a prática médica, né? Isso não é fácil. Eu faço isso todo dia, né? Eu acho que é assim, existe uma questão assim, eu falo muito com os residentes mais jovens, né? Eu tenho a minha vida pessoal, todo mundo tem, mas o meu trabalho não é aquele cara que sai do escritório e 6 da tarde desliga o celular. O meu celular, ele não desliga nunca, meu Deus do céu. Se eu opero alguém, eu e a minha secretária estamos à disposição do paciente, vai que ele tem uma dor na madrugada, vai me telefonar, faz parte, né? Então, é questão de não deixar o paciente desassistido, embora veja, para a maioria dos pacientes, né, eu ofereço a ferramenta do meu contato, como todos os meus médicos, eu sou paciente como qualquer outro. Os meus médicos, eu tenho o WhatsApp de todos, entendeu? E eu os incomodo, não sei se é a melhor palavra, mas eu mando mensagem só quando eu acho que precisa. E a maioria dos pacientes tem muito bom senso. E se eles me mandam, eu falo, olha, eu estou operando, às vezes me manda às 7 da manhã e eu respondo às 9 da noite. Tá bom, respondo, né? Acho que o que interessa é manter comunicação. É isso que eu acho que é importante. O médico tem que ter uma boa comunicação com o seu paciente. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Em relação, só voltando um pouquinho em relação a essa dor, muitas pessoas falam aqui que é muito usado a liberação miofascial no atletas de fisiculturismo. Ela tem a ver com isso que você me passou agora, com essa dor Olha, aqui? a A resposta, liberação miofascial. para mim é muito fácil. Vamos por partes de uma maneira super objetiva. O que é liberação miofacial? Eu acabei de comentar que esses pontos de tensão, eles têm a ver com um ponto que está tenso que eu tenho que soltar. Isso. A gente pode soltar com várias ferramentas. Uma delas, por exemplo, é essa que eu comentei que eu fiz no paciente aqui no sul-africano há 3 dias atrás, que eu não uso o tempo inteiro, é uma coisa mais de exceção, tá? Uhum. Esse é um tipo de liberação invasiva, ou seja, eu estou invadindo com uma agulha. Sim. Mas existe uma outra técnica, que são as liberações manuais miofaciais, e que na minha clínica a gente também tem, como em tantas outras clínicas, né? E que é uma tremenda de uma ferramenta. Ajuda muito. É um método que se chama liberação miofacial, e ela vale desde para senhora de 75 anos que é dona de casa, até para o atleta fisiculturista olímpico. Ela vale para todo mundo. Uhum. Você comentou do fisiculturista, ela vale para todos os pacientes, de todas as idades, de todos os perfis esportivos e, inclusive, para o sedentário. Entendeu? A liberação miofacial, ela é uma tremenda de uma ferramenta. Só que, se você solta todo o ponto de tensão muscular e não corrige o desequilíbrio muscular, passa 3, 4, 5 meses, Sim. volta de novo. Uhum. É aí que eu falo para os meus pacientes o seguinte, eu falo isso quase todo dia no consultório, ou todo dia. Você agora está entrando numa janela de oportunidade. Janela de oportunidade. Para quê? Eu tirei a sua dor com a liberação miofacial, ou com a fisioterapia, ou com o meu agulhamento. Agora é hora de equilibrar e fortalecer a musculatura. E dá certo, né? Mas é assim, a liberação, ela não desabona o equilíbrio muscular com atividade física bem feita, tá? Uhum. Por alguém capacitado, tá? Ok. Ela, como fala, mas é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que eu acho que é super legal, Uhum. muito legal. E, inclusive, existem fisioterapeutas que podem ir na casa do paciente e fazer liberação miofacial domiciliar. Uhum. Olha que interessante, você não precisa nem sair da sua casa para ter o tratamento. Claro que isso tem custo, né? Mas é algo que, sem dúvida, pode ser usado. É uma ferramenta muito interessante. Existem várias ferramentas para a gente usar o mesmo problema, e o médico usa de acordo com a sua experiência e prática. Mas a liberação miofacial, que não é feita por um médico, ela é feita por um fisioterapeuta. Ela é uma super ferramenta. Mas é interessante que você falou um dia para mim que isso, primeiramente, você falou agora que tem na sua clínica, e eu lembro que um dia que você falou que um diferencial da sua clínica, que é importante para nós pacientes, dentro de São Paulo, principalmente, que ela tem estacionamento próprio, perto do metrô. Eu acho legal comentar isso. Eu acho legal comentar isso pelo seguinte: acho que são várias coisas muito práticas, e isso eu acabei aprendendo muito com os próprios pacientes no dia a dia, sabe? Uhum. O negócio é assim: eu tenho uma clínica grande que fica lá nas Perdizes, né, no bairro da Pompeia, em São Paulo. Agora, em 2026, nós estamos comemorando 40 anos de clínica, 40, né? Foi fundada pelo meu pai, eu estou lá literalmente há 21 anos, desde 2005, mas finquei o pé em 2006, então é quase 21 anos aí. E assim, nós temos várias ferramentas lá, né? Nós temos na clínica fisioterapia, nós temos acupuntura, nós temos RPG, né, que é a reprogramação postural global, que é muito interessante. Nós temos, inclusive, fisioterapia pélvica, que é algo que está crescendo muito, sabe? Uhum. Não tem nada a ver com ortopedia, mas a procura está muito alta, né? Fisioterapia pélvica.
E é assim, nós temos uma coisa muito interessante, porque hoje em dia São Paulo, né, eu que moro aqui desde que eu nasci, você vai no médico, muitas vezes você tem que pagar um estacionamento, né? Aham. Não é tão caro, mas é toda a consulta. Na minha clínica, nós temos uma coisa que eu brinco, que é um negócio de cidade do interior num bairro tão conhecido de São Paulo, que é vaga na rua e vaga de estacionamento. Então, nós temos 4 vagas na porta da casa, só que ali na rua da minha clínica nós temos um prédio. Então, de um lado da rua, literalmente não tem casa, então sobra um bando de vaga para os pacientes pararem no Legal. carro. Então, sem querer, isso não vai mudar, porque o prédio está lá há 40 anos, não vai sair. Então, a gente acaba tendo uma acessibilidade. Aham. Eu sei que isso é legal, porque os pacientes, eles falam, doutor, aqui é o único médico meu que eu não pago estacionamento, né? E imagina, se você vai fazer 10 sessões de fisioterapia e que você pague, sei lá, vou dar um número aleatório, R$ 30 de estacionamento, em 10 sessões, você gastou R$ 300 de estacionamento, não é Além uma... do tempo, né? Porque às vezes você vai no lugar, cheguei no horário, mas não tem lugar para você parar. Sem dúvida. Então, esse lance acaba sendo algo legal da minha clínica, que é a localização. E você comentou, realmente, veja, nós estamos a 1,5 quadra do metrô Vila Madalena. Muitos pacientes querem ir de metrô, muitos não querem, né? Depende muito quem mora perto, quem mora longe. Uhum. Mas, escuta, não precisa ser médico para entender que o metrô é muito estratégico para quem vive na cidade de São Paulo, né? Então, eu tenho pacientes que, vamos dizer, que são de longe, eles vêm de carro, eles vêm de metrô, mas eu acho que metrô sempre é legal para qualquer coisa, né? Desde ser no médico, desde você ir no cinema, enfim, São Paulo é uma ferramenta de transporte que tem o seu valor, sem a menor dúvida. Tá. Passe para mim o nome da sua clínica, o endereço, por favor, bairro. Nome da minha clínica é Clínica Suort, né? S-U-O-R-T, né? Que é Sumaré Ortopedia e Traumatologia. Uhum. Fica na Rua Caiová, número 2066, pertinho ali do metrô Vila Madalena, né? E estamos lá há 40 anos, né? É um tempo grande, né? Nós estamos, como é que fala? Nos adaptando aos tempos modernos, mas ainda com coisas que eu acho que são coisas de antigamente. Eu costumo dizer, até porque eu trabalho no Acre, então no Acre, lá no consultório onde a gente atende, tem vaga na rua, né? Aham. Então, a gente fala que é meio que, é como se fosse, a gente fala aqui em São Paulo, cidade do interior. Então, acaba sendo uma comodidade e também uma economia, porque você tem que ir no médico, todos os meus médicos, sem exceção, acho que todos os médicos da minha esposa, sem exceção, tem que pagar estacionamento. Acaba sendo algo, vamos dizer, bacana. E é assim, se você for no Albert Einstein, os meus pacientes falam, só para pegar meu carro na volta é 40 minutos, entendeu? Isso mesmo. Só para esperar o carro voltar. Então, são coisas que acho que também têm o seu valor. Claro que No nosso tempo, né? hoje em dia, nosso tempo é aquilo que mais vale, né? Exatamente. Doutor, como está atrelado a Shoulder Plant com a Clínica Suort? Olha, eu Estão tenho... vinculados uma a outra. Não, veja, eu tenho... O Shoulder Planet é a minha marca de educação, é uma marca que eu uso, né? E é muito ligado aos meus projetos de educação, né? Eu dou aula na Índia, eu já tive 10 vezes na Índia fazendo cirurgia, eu dou aula na Argentina, estou montando um curso grande de cirurgia de ombro e cotovelo em Salvador, que vai acontecer agora dia 29, 30 e 31 de janeiro de 2026. Tudo isso é através dessa minha marca de educação, que acabou virando uma empresa também, é uma empresa médica, né? Uhum. Mas eu estou lá na Clínica Suort e com muito orgulho. Já, vamos dizer, já estou lá há 20 anos, né? Então, a gente é muito interessante, porque eu atendo pacientes, vamos dizer, do bairro, na sua maioria, num raio de 7, 8, 9 quilômetros,
Mas também atendo gente que vem de muito longe, né? É a minoria, sem dúvida, né? Aham, Isso é algo que tem crescido muito na minha prática, Anderson, no sentido de ver, eu estava até te falando desse paciente que eu vou operar de Floripa. aham. Ano passado operamos uma que veio de Macapá. O mais legal é que todos esses pacientes, eles vêm indicados por médicos, entendeu? Sim. Aí, essa que veio de Macapá, eu operei o ombro dela, aí realmente a gente fez uma consulta por teleconsulta, né, que é muito longe, Sim. aí eu olhei os exames pela internet, e aí depois, quando ela veio operar comigo, eu examinei ela de novo um dia antes da cirurgia. Quer dizer, tem todo esse porém, mas isso toca num assunto, Anderson, muito importante e que beneficia demais os pacientes hoje em dia, que é usar a tecnologia para que os pacientes possam fazer consultas à distância. Então, Aham. assim, se você me permite falar um pouquinho disso, que eu acho que é tão importante, tá? Tá, importantíssimo. É importantíssimo. É o seguinte, o padrão ouro do atendimento médico, mas eu preciso levar o raciocínio até o final e é rápido, senão quem está nos ouvindo não vai entender e vai se confundir. Eu não quero que se confunda. Muito pelo contrário, tá? O padrão ouro do atendimento médico, ele sempre foi e sempre será a consulta presencial. Isso. Os melhores especialistas em teleconsulta do Brasil, e eles estão no Albert Einstein, são meus amigos de faculdade, eles já me falaram, e é uma verdade universal, nada substitui uma consulta presencial e um exame físico ortopédico presencial. Porém, cada vez mais a tecnologia aumenta e uma boa conversa feita numa teleconsulta por Zoom também funciona. A gente Uhum. consegue, isso está sendo muito estudado, não por mim, mas a gente consegue até simular alguns testes de exame físico em teleconsulta. Isso eu tenho feito, pouco, mas tenho, e ajuda. E hoje em dia existe uma coisa muito legal, que é quando o paciente faz uma ressonância, por exemplo, ou uma tomo, esse exame, a paciente está lá em Macapá, esse exame está online. Então ela fala, doutor, o nome do laboratório é tal, o nome do... Olha que interessante, isso eu fiz com a paciente de Macapá. Aham. Ela fala o seguinte, olha, o meu exame está no laboratório tal. Eu já tinha visto o link antes, e ela tinha uma filha chamada Ellen, que mora em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Então a gente fez um Zoom entre a paciente lá em Macapá, né, na capital do Amapá, a filha em Pittsburgh, todo mundo no Zoom, né? E aí eu entrei no link do laboratório, abri a ressonância e comecei a mostrar a lesão do ombro que precisava de cirurgia Aham. no Zoom, no próprio Zoom, né? Usando o link do laboratório para paciente que estava em Macapá e para a filha em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Então, entenda, a tecnologia chegou e a gente tem que saber fazer o bom uso dessas tecnologias. Então, que bom que hoje você consegue juntar a família numa tela de computador e você consegue mostrar o exame na tela do computador. E eu digo mais, eu não quero nem entrar nesse assunto. A medicina evoluiu muito mais do que isso, meu Deus. Aham. Hoje tem cirurgia robótica. Hoje tem gente nos Estados Unidos operando um paciente em Bangladesh por robô, Uhum. sem atraso, sem delay nos comandos do robô cirurgião. Com a Então, mesma precisão e tudo mais, né? exatamente, sem atraso, que a gente chama delay, né? Não tem delay, Tá. não tem atraso, não perde a precisão cirúrgica. Então, aonde Sim. eu quero chegar? Isso é bom, Anderson, isso é maravilhoso, isso beneficia todo mundo. E a gente tem que saber fazer o bom uso da tecnologia, sabendo que em determinadas circunstâncias, tem que examinar o paciente presencialmente. Esses pacientes que eu tenho examinado, que eu tenho operado e que estão aumentando devagarzinho, que vêm de outros Aham. estados, muitas vezes eu falo, olha, eu já entendi tudo, você já passou num outro médico aí, só que você vai operar comigo na quarta-feira em São Paulo,
Então, você vai chegar na segunda de noite, e na terça-feira eu vou te examinar no consultório. Aí eu faço um exame físico, já conhecendo todo o caso, recapitulo as coisas, entendeu? E aí, quando o paciente volta para a região onde ele mora, né, para a terra dele, a gente dá o seguimento com o fisioterapeuta. Isso tem acontecido cada vez mais na minha vida, mas tem acontecido com outros médicos também, e é bom, veja, São Paulo não é o único grande polo médico do país, mas eu ainda acho que é um dos principais, né? Sim, então, sim. nós recebermos pacientes de outros estados em São Paulo é algo relativamente normal. Muito bom. Doutor, a gente conversou bastante coisas importantes. Com certeza, há muitas coisas para conversar ainda. Muitas outras. Vamos partir para o final aqui com umas perguntas importantes que eu vou fazer. São 3 perguntinhas, tá? Sem dúvida. Isso aqui é de extrema importância. Por que é importante o paciente ser acompanhado pelo mesmo médico durante todo o tratamento? Olha, essa pergunta, ela é absolutamente fundamental, tá? Eu sou formado na Escola Paulista de Medicina com muito orgulho, né? Uma das maiores escolas de medicina do país. E eu aprendi fora da ortopedia, eu aprendi em outra disciplina cirúrgica e aprendi em clínica médica. Tem que ter o mesmo médico do começo ao fim, tá? Existe uma metáfora, me permita a metáfora, que eu ensino para os meus residentes, tá? Que é a seguinte, esta metáfora eu aprendi na Escola Paulista de Medicina há 20 anos atrás, e ensino hoje, que é, abre aspas, cachorro que tem muito dono passa fome, fecha aspas. E essa é uma grande verdade. Então, é assim, se você foi operado por alguém e outra pessoa vai fazer o acompanhamento, esse outro médico não estava na cirurgia, ele não sabe o que aconteceu lá. Não que ele não possa fazer o seguimento, mas não é ideal. E muito pior do que isso é você ter, como tem planos de saúde hoje em São Paulo, aonde se você tem 5 consultas pós-operatórias ao longo de 6 meses, cada uma acontece com um médico diferente. Então, esse médico, ele tá, por melhor que ele seja, ele tá caindo de gaiato em cima de uma história que ele não conhece. Então, o que é importante, Anderson, é uma palavra que se chama, isso eu aprendi no Einstein, horizontalidade. Horizontalidade, aprendi no Einstein, que é do começo ao fim um segmento horizontal. O mesmo médico. Então, se nós oferecemos isso na minha equipe, lógico, é o mesmo médico, do começo ao fim, que vai fazer o diagnóstico, que vai te operar, que vai dar o seguimento, é o que eu desejo para minha mãe, é o que eu desejo para o meu pai, que é médico, é o que eu desejo para minha esposa, e é o que, lamentavelmente, não tem acontecido numa medicina mais moderna e mais mecanizada. Você deseja, mas é de extrema necessidade, não é apenas o seu desejo, mas você sabe da necessidade de ter esse acompanhamento, né? Veja, a horizontalidade, existem vários estudos, inclusive publicados na literatura, mostrando que o desfecho final de uma cirurgia, desfecho final é o termo técnico para qual foi o resultado final, se ficou bom ou não, mostrando que o desfecho final muda significativamente se tem vários médicos fazendo consultas no pós-operatório em vez do mesmo médico. Tem muito. Isso é uma percepção comum dos médicos diária, mas você quer saber se tem estudos feitos na Europa sobre isso? Tem. E mostram o óbvio, que, cara, você tem que ter o mesmo médico acompanhando você até o final. É algo que nós sempre oferecemos na minha clínica, continuaremos a oferecer, e a medicina deve ser assim. Isso é um conceito, Anderson, atemporal. No dicionário significa, era uma verdade há 100 anos atrás, hoje, daqui a 100 anos, é uma verdade. Não interessa o momento do tempo. A tecnologia pode explodir, que bom, mas a horizontalidade do atendimento médico é fundamental. E se nós oferecemos isso, sem dúvida, e vamos oferecer sempre, porque é um preceito médico que, na minha visão, não pode ser quebrado de jeito nenhum.
Aham. O que esse acompanhamento médico contínuo ele permite perceber que não aparecem em exames? Então, veja, a gente fala, a resposta é tão fácil, é tão óbvia, né? A clínica é soberana, isso é uma regra na medicina, na oftalmologia, ou seja, onde for. A clínica é soberana. Ou seja, eu só peço exames se existe uma necessidade clínica para tanto, entendeu? Uhum. Então, tem uma coisa que todo mundo leu, olha que legal, Anderson, tem uma coisa que todo mundo leu, mas a maioria das pessoas já leu, mas não conseguiu parar para pensar ainda, né? Você abre o livrinho do convênio e está lá assim, relação de exames complementares cobertos pelo plano de saúde. Todo mundo já Uhum. leu. Por que a ressonância é um exame complementar? Por que a tomografia é um exame complementar? Resposta, porque ela complementa o raciocínio clínico do médico. Tá. Então, se você não tem alguém acompanhando periodicamente esse paciente, horizontalmente na linha do tempo, essa pessoa não percebe alterações de comportamento clínico e aí, vamos dizer, muita coisa passa despercebida, tá? Legal. O atendimento horizontal pela mesmo médico ou pela mesma equipe, do começo ao fim, é fundamental. E isso eu Uhum. não abro mão nunca e nunca abrirei. Porque é um princípio básico da boa prática médica. Tá. Doutor, para fechar, uma pergunta muito importante, aqui, muito Ou, interessante, ó. O que você gostaria de que todo paciente com dor no ombro soubesse antes de adiar uma consulta? olha, eu acho que a resposta é tão tranquila. Eu gostaria que ele soubesse que para a extrema maioria dos problemas existe uma solução, tá? E que para a extrema maioria dos problemas no ombro, se não existe uma solução ideal, existe pelo menos uma maneira de melhorar muito a dor e melhorar muito a qualidade de vida e aumentar muito a chance de volta ao esporte. Então, assim, é importante entender que ortopedia é qualidade de vida, tá? A primeira regra olha, uma regra fundamental que eu falo tanto para os pacientes. Com dor não há bom humor. Com dor não há bom humor. Então, a dor Uhum. tira o teu humor. A dor não é normal, a dor te desnorteia. Então, é muito legal para mim, e eu vivo isso há 25 anos, mas há 20 de consultório, pegar um paciente que vem muito angustiado, muito mal emocionalmente, e ele está com aquilo que a gente chama de facies doloroso, aquela cara de dor, né? E você opera ou não opera, mas você trata, e 6 meses depois, ou 4 meses depois, ou um ano que seja, esse cara vem e te dá um abraço porque ele está sorrindo, né? Aham. Eu sempre falo, ninguém sorri com dor, Anderson, é uma verdade, não é um clichê. Ninguém que está com dor sorri. Então, o que eu digo para esses pacientes é, a chance de você melhorar, mesmo que não exista uma solução ideal, é muito alta, tá? E a gente tem solução para todos os problemas na medicina? Não, mas a gente tem solução para a extrema maioria. E Aham. o paciente só vai saber como indo a uma consulta médica, onde o médico preste atenção, e aí eu tenho que defender não a mim, mas a todos os médicos, né? O Dr. Google, ele resolve até a página 2, Aham. porque o Google tem muita coisa interessante na internet, mas nada disso desabona uma consulta com muita calma, um bom exame físico, um médico vislumbrar, por história e exame físico, o seu diagnóstico, pedir os exames pertinentes, seja uma ressonância o que for, e definir o tratamento adequado. Sim, é. O Google, na verdade, ele traz até a página 2, mas também tem que tomar cuidado, porque na internet as pessoas podem falar o que quiser e colocar conteúdo que quiser. E quem estiver lendo ali pode acreditar ou não. Então, é muito sério o que vai buscar no Não, Google. veja, Por exemplo, sem a você tem menor um dúvida. conhecimento extremo aí de viajar a todo lugar, você ensina, você é um professor. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes mais. Claro, eu Então, sempre o seu tenho que conteúdo, dizer, com certeza, de um conhecimento muito além, né, do que a gente até imagina aqui, mas de muitos anos, eu digo o e não seguinte, é qualquer um que chega lá e coloca as coisas na internet. Então, é muito sério isso. não, a internet a gente tem que tomar cuidado, né?
Existem pessoas muito corretas escrevendo coisas boas na internet. Eu acho que a internet, ela tem o seu lado ruim, porque ela permite que muita coisa sem qualidade seja, vamos dizer, bombardeada, mas a internet, de uma maneira geral, popularizou o conhecimento para muita gente. Sim. Então, vou até comentar, ontem à noite eu estava vendo Fantástico com a minha esposa e estava tendo uma entrevista sobre o médico mais plagiado do Brasil, que é o Drauzio Varela, que faz um trabalho super sério, que é um médico maravilhoso, e tem gente vendendo remédio com inteligência artificial, com o vídeo dele. Isso, eu vi isso. Saiu ontem à noite, ele está processando, inclusive, a Meta. Ele falou no Fantástico ontem. Então, veja, tem que tomar cuidado com a internet. Sim. Né? Mas eu acho que é importante entender. A internet pode tirar algumas dúvidas, mas nada vai fazer, nada substitui uma consulta médica. Isso é sine qua non. Não, isso aí, muito bom. Doutor, para a gente encerrar esse papo aqui de altíssimo valor, ótimo. Aonde as pessoas te encontram? Qual o nome da sua... volte a falar a sua clínica, onde te encontram nas redes sociais, em todos os lugares. Eu gosto muito de, como fala, de aparecer com conteúdos médicos, né, nas redes sociais, falando da minha vida, mostrando o meu trabalho com os médicos mais novos. Então, o meu Instagram, ele é @shoulderplanet, né, que é Planeta Ombro em inglês, que é a minha marca, o meu Instagram, né? O meu Facebook, ele é Sérgio Rovinski, e eu tô sempre lá, eu tô sempre lá. Eu acho que se as pessoas tiverem dúvidas e quiserem me mandar mensagens, eu tô aprendendo com os meus médicos residentes a entrar nesse mundo de, como fala, direct e brincadeiras à parte. É muito interessante, Anderson, eu não vou alongar a conversa, mas é o seguinte, sabe? O Instagram e o Facebook hoje são plataformas através das quais alguns pacientes escrevem para mim e falam: doutor Sérgio, eu queria o telefone do seu consultório. Então, eu estou tendo que me obrigar, me policiar a estar entrando nessas mídias com alguma frequência para poder dizer: olha, você me acha no WhatsApp tal, né? Eu acho que, enfim, tá? Essas mídias, hoje, elas são fontes de captação aonde pacientes me procuram. E aí falam: doutor, como eu te acho? E aí, enfim. Mas eu tô lá, eu tô o tempo inteiro, enfim, eu tô sempre pondo conteúdo médico e sempre de olho naquilo que os pacientes querem, né? É muito interessante quando algum paciente me fala no consultório: puta, você não quer falar disso na mídia social? Aí eu falo: legal, vou pegar essa sua ideia e vou, porque eu acho que é assim, difundir conhecimento é muito nobre. Difundir conhecimento. Eu gosto muito de, como fala, da aula. Eu aprendi nos Estados Unidos uma frase, eu vou te falar é muito curta, em inglês, e já passo para o português, né? Em inglês é knowledge is to be shared, que é: o conhecimento existe para ser difundido. Então, assim, se você tem, quer dizer, eu tenho que ter, como todo outro médico, mas se a gente gosta de difundir e de fazer as pessoas, né, conhecimento é sempre bom, né, desconhecimento, assim, a ignorância, no sentido do desconhecimento, ela nunca é positiva, né? Como a gente pode entender ignorância com outras interpretações semânticas, vamos usar uma palavra melhor. O desconhecimento é muito pior que o conhecimento. Né? Toda vez que você instrumentaliza uma pessoa leiga com conhecimento, você faz um favor para a sociedade, né? E eu acho que trabalhar com isso me dá muito prazer. O problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu vou te falar, assim, se os maus não têm... Eu aprendi isso agora em outubro. Os maus não têm escrúpulos, né?
quem tem escrúpulos são os bons. Então, os bons, eles têm escrúpulos e os bons, eles têm filtros. Então, o que eu uso? Eu uso filtro e você mesmo, nós passamos tanto filtro nessa conversa aqui, né? E tem tantos outros temas, outras doenças do ombro, do cotovelo, sobre as quais nós vamos falar nas próximas conversas, que eu acho que isso tudo tem muito para beneficiar e instrumentalizar de conhecimento quem for nos assistir. Muito bom. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento que o senhor passou aqui. Com certeza é um conhecimento que o mundo precisa saber mais, conhecer mais o senhor, conhecer mais o seu conhecimento, o que você sabe para nos ajudar. Sim. Porque todo mundo, se a gente parar para pensar, quantas pessoas a gente conhece que tem dor no ombro, dor no cotovelo, e que pode ser tratada, pode ser cuidado, voltar até aquela qualidade de vida, voltar até aquela alegria, como o Bruno falou, com dor ninguém fica feliz, todo mundo fica de mau humor. Isso. Então, com certeza, esse conteúdo e a sua quando estiverem precisando do seu conhecimento, do seu cuidado com ela, esse atendimento humanizado, com certeza irão te procurar e você vai ajudar muitas outras vidas com tudo que você sabe. A ideia é essa, a ideia é ajudar cada vez mais. Muito obrigado. Tá bom. Até uma próxima. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.